noite! Chegou finalmente o dia tão esperado, o nosso aulão da Jornada Ouro, dia 13 de março. Me lembro há um mês atrás, quando eu fiz uma live e lancei aqui o desafio para o Jean Paulo, propus para ele, vamos daqui a um mês fazer um aulão cheio de novidades, falando do segmento condominial. Ele topou e esse dia chegou. Estamos muito animados, muito felizes de estar aqui essa noite com vocês. Espero que vocês aproveitem cada minuto, que nós preparamos tudo com muito carinho, com muito cuidado para essa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Alice Biancalana, eu sou advogada especializada em condomínio da Condo College. Eu tô aqui com o meu notebook, eu vou olhar bastante para ele, porque eu estou controlando o chat. Eu quero ver todo mundo muito ativo nesse chat, mandando, se você já é síndico, de que cidade você é, vamos interagir, vamos fazer com que esse espaço seja um espaço de aprendizado e muita troca. Combinado? Então já podem ir escrevendo que eu vou tomar conta aqui, por isso vocês já me perdoem desde o início, se eu olhar bastante para o meu notebook é por causa disso. Fechado? Então é o seguinte, hoje é um encontro para quem já é síndico, você já é síndico do seu prédio, você é síndico orgânico, você recebe isenção ou não, entendeu já um pouco como funciona esse mercado, está vendo grandes possibilidades de abrir mais clientes, já ir para outros prédios. Você quer isso para você? Você está no lugar certo. Se você não é síndico, está começando do zero, não sabe nada, mas está querendo se inteirar, está interessado em saber, você também está no lugar certo. Agora, se você é síndico profissional e acha que a única saída para a gente continuar crescendo no mercado, se desenvolver, é estar em constante aprendizado e atualização, este também é um lugar especial, específico para você. Nós aqui da Condo College não paramos de estudar jamais. Eu, por exemplo, no momento estou fazendo uma pós em Direito Empresarial, porque a gente acha que o único caminho é o conhecimento. Por isso a gente tem esse costume de falar, conhecimento é ouro. É justamente por isso que a gente colocou o nome de Jornada Ouro. Então, vamos dar sequência aqui, vamos ver. É o seguinte, gente, essa noite eu não estou sozinha. Para nos guiar nessa jornada, eu estou aqui com um grande especialista, a quem eu tenho muito orgulho de ser meu sócio, e alguém que vive e respira condomínio há muitos anos. Jean Paulo Scacciota, a palavra está com você. Alice, muito obrigado pela sua apresentação gentil. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês, que nem a Alice falou, nosso mote, o nosso espírito é partilhar conhecimento. Para quem não me conhece, né, meu nome é Jean Paulo, eu sou advogado, especializado em condomínio, que nem a Alice também buscando conhecimento, sou mestre em Direito, especialista em processo civil pela PUC. Dentro da gestão de condomínio, percebi que uma das grandes questões também são as pessoas, me capacitei como mediador. Então, aqui, o que a gente traz para vocês? A gente vai tentar ajudar e guiar vocês nessa jornada. O que a gente propõe? É capacitar pessoas, que nem a Alice comentou ali, se você já é síndico e você quer escalar, se você está numa transição de carreira e você quer atuar como síndico, então a gente ajuda você e te capacita a exercer a função de síndico, mesmo começando do zero, e com ganhos a partir de R$ 10.000. Nós temos um mercado hoje, que é o mercado condominial, que ele está em franca expansão. Só no ano passado, o mercado condominial movimentou 16 bilhões de reais. Em São Paulo, por exemplo, você tem uma construção de 2 prédios por dia. A gama hoje em dia de ligações vinculadas a especificações das atribuições de síndico, elas tornaram tão grandes que o mercado está necessitando, ele está pedindo profissionais gabaritados e capacitados. É isso que a gente propõe trazer para vocês. Agora, veja bem, você não precisa acreditar na minha palavra. Se você quer saber como é que o mercado está hoje buscando esses profissionais, e como a Alice bem falou, pessoas que estejam aptas, capacitadas a exercer essa função, nós vamos mostrar para vocês aqui. Vejam essa reportagem aqui que saiu na TV Bandeirantes.
Com cada vez mais brasileiros vivendo em prédios, a procura por síndicos profissionais aumenta. Olha aí a oportunidade, hein? Eles já administram 1/3 dos condomínios. Então, vocês viram ali, o mercado está buscando profissionais. Os síndicos, aqueles tidos como os profissionais, né? Isso é importante, né, Alice, que a gente comente, né? Que não há uma regulamentação com a profissão de síndico. Qualquer pessoa, desde que capacitada, pode exercer essa função de síndico. É aquilo que eu costumo dizer, né, Alice? Eu brinco, né? Que não existe síndico profissional. Existe a função de síndico, que é mandato, e o que o torna profissional são as competências que ele agrega. Então, vejam também isso que é super importante. Aqui, o que acontece aqui, vou mostrar para vocês algumas imagens, né? Olha aqui, né? Isso aqui é uma mensagem, uma reportagem do Síndico Net, né? Que isso é super importante, né, Alice? Que também nos motiva a trazer essa questão da jornada ouro. Apenas 13% dos gestores condominiais em São Paulo são especialistas, né? Então, mais de 1/3 da população brasileira vive em condomínios. A sindicatura, é isso que nós comentamos, né, Alice? Sim. É um mercado em franca expansão. E olha que essa notícia aqui, ela não é tão Atual, recente. né? Você veja lá, é de 2021. E naquele período, já no portal UOL, falava que, em média, né, um síndico profissional pode cobrar até 7 mil para administrar condomínios. Então, é uma janela de oportunidade, é uma função e também é importante, né, Alice, que você pode ser síndico de vários condomínios. Exato. Né? Uma vez você está na função, aprendeu ali a como gerir, né, através de um método, de um mecanismo que te facilite isso. Quantas vezes, né, em assembleia, por exemplo, eleição de síndico. Então, alguém aqui se candidata, um começa a olhar para o outro, aquele constrangimento, ninguém quer colocar, ninguém quer É, levantar a mão, é. ninguém quer assumir aquele cargo de jeito nenhum. Então, eu digo que é aí que mora essa oportunidade, essa vantagem que alguém que se capacite e que tenha essa facilidade de administrar, que entenda quais são, né, quais as áreas que ela precisa ali dominar, um pouco de financeiro, um pouco de gestão de pessoas, empreendedorismo, como que ela se especializa, ela tem um mar aberto. Sim. Ela tem oportunidades infinitas, né? Mercado ávido por alguém como esta pessoa. Eles estão esperando e, principalmente, Jean Paulo, dispostos a pagar o que for, né? Eu escuto muito essa frase. É. Aqui a gente paga o que for, desde que a gente não precise Ser assim. ser síndico, que a gente não precise fazer a gestão desse condomínio. Ninguém quer esse embate, ninguém quer isso para si. Então, é justamente nessa hora que as oportunidades aparecem, as melhores oportunidades, né? Perfeito. E é aquilo que a gente comenta, né, Alice? Através de experiência, conhecimento e método, a gente mentorando os síndicos que a gente, né, presta esse tipo de assessoria, a gente faz com que eles adquiram ferramentas para transformar essa jornada da sindicatura mais leve e que eles tenham também capacidade de lidar com as questões, permitindo que eles sejam reeleitos. Exatamente isso. Não é isso? Tem uma frase, né, que diz que em momentos de crise, alguns choram e outros vendem lenços. Então, é exatamente o que a gente está vendo aqui nesse mercado. Perfeito. Tem muita oportunidade. Quem quiser vender lenço, tem aí muita chance de se dar bem e Sim. ser muito bem remunerado. Sim, perfeito. E para que vocês tenham uma noção, né? Vocês compreendam o que a gente propõe para vocês aqui, o que a gente entrega, eu vou colocar para vocês verem aqui alguns depoimentos de síndicos que trabalham e foram mentorados por nós. Espera só um segundinho que eu vou colocar aqui o slide para vocês, vou pedir para nossa equipe aqui botar, deixa eu passar aqui para frente, espera só um minutinho. Ó, então, para vocês visualizarem, né? Aqui é a Cristina, que ela foi síndica de um prédio lá em Pinheiros, né? Então, ela menciona, né, que ela já foi conselheira, ela já atuou como síndica, né? E que a gente conseguiu, através do nosso método, dar para ela a confiança necessária para que ela pudesse atuar num prédio e que, olha, tinham várias questões de dificuldade lá, de gestão de pessoas, né? E que isso permitiu a ela fazer com que a gestão dela ultrapassasse vários obstáculos.
Aqui nós temos o senhor Antônio Carlos. Vamos ouvir, né? Vamos ouvi-lo, que ele é um síndico também ali da Vila Gumercindo. É isso aí. Meu nome é Antônio Carlos, sou síndico do Edifício Colorado, Vila Gumercindo, São Paulo. Quando eu assumi a primeira gestão de síndico, nós tínhamos passado por uma administração desastrosa. Nosso edifício devia imposto, tinha problema com a Receita Federal. Nesse momento, nós conhecemos o Dr. Jean Paulo e a doutora Alice. E foi aí que nós iniciamos a nossa parceria durante todos esses longos anos. Ele nos ajudou a apurar os problemas que nós tínhamos com relação aos impostos atrasados. E após o saneamento desse problema, que foi muito grande, nós desenvolvemos uma parceria durante todos esses anos. E eu fui reeleito síndico várias vezes, sempre com o apoio, com a orientação do Dr. Jean Paulo e da doutora Alice. São profissionais exemplares, responsáveis, a qual eu me orgulho também de ser até amigo, de tanta ideia, trocas de ideias, mesmo sendo profissionais, como no particular, desse relacionamento muito saudável. Eles são top profissionais exemplares. Bom, pessoal, acabou aqui o depoimento do senhor Antônio Carlos. Agora nós vamos ouvir, Alice, o depoimento da Gleusa, que é uma síndica lá de um prédio do Paraíso, né? Era um prédio complicado, né? E com a nossa mentoria, com a nossa assessoria, com o nosso método, né? Vamos ver aqui o que a dona Gleusa tem a dizer. Vamos lá. Vamos lá. Oi, Jean, tudo bem? Jean, muito obrigada pela sua grande atuação. Você foi brilhante, a sua exposição foi fantástica. Muito obrigada pela força que você me dá. Eu não sei como você aguenta essas criaturas que você tem que enfrentar sempre nas assembleias, enfim, mas eu quero parabenizar você pela perfeita condução dos trabalhos da Assembleia. Olha, muito obrigada pelo bonito trabalho que você apresentou, das coisas, do que foi feito, dos gastos. Ficou ótimo, Jean. Muito obrigada. Muito bom, Aê, muito bacana. bem. E agora, por fim, nós vamos ouvir aqui a Adriana também, né? Um Adriana prédio ali no Itaim, né? O condomínio Julieta. Olá, meu nome é Adriana, eu sou síndica aqui no edifício no Itaim Bibi e com o apoio da Alice e do Jean Paulo eu me sinto muito mais forte, mais confiante, mais segura para liderar. O apoio que a Alice e Jean Paulo nos dão é incrível e se você é ou pensa em ser síndico, conte com especialistas como o Jean Paulo e a Alice. Jean Paulo, Alice, muito obrigada por tudo. Se não fosse vocês, eu nem saberia o que fazer. Muito obrigada. Obrigado a você, Adriana, por nos permitir transmitir, né, o nosso conhecimento e auxiliar e ajudar você a ter uma sindicatura aí de sucesso. E o que é bacana, né, Alice, é que assim, são pessoas comuns, né, de diferentes capacitações, né, nós não temos de diferentes áreas, né, nós temos ali pessoas de diversas áreas e que todas elas exercem e exerceram a sindicatura utilizando o nosso método e conseguindo colocar em prática aquilo que nós vamos apresentar para vocês aqui nesse aulão. E não é só isso, né, gente? Tem aquelas pessoas que começam do zero, né? A gente tem o caso aqui, que nós vamos passar, da Sandra Barros. Sandra Barros começou no segmento condominial como porteira e não quis ficar nesse cargo. Ela queria um pouco mais, ela queria conhecer melhor, ela queria ter mais atribuições. Então, ela buscou a capacitação e hoje é uma síndica profissional de bastante sucesso. E a gente torce muito para ela. Vamos ver Vamos dar uma vídeo olhadinha dela? no vídeo da Sandra. Ah, da Sandra. Jean Paulo e a doutora Alice para falar sobre a área condominial. Como adquirir conhecimento, como crescer nessa área. Foi o que eu fiz há 13 anos atrás, entrei por uma portaria e hoje me tornei uma síndica profissional. Tudo isso através de conhecimento. Vamos atrás do nosso conhecimento e crescimento. Todos nós podemos.
Muito legal, né? O depoimento da Sandra, Você né? viu o recado final dela? Você também Todos pode. nós É, podemos. Quer dizer, o que que ela acredita? Que é através do conhecimento a gente pode qualquer coisa. capacitação. Né? E é É, verdade, né? é. É só através disso que a gente consegue se melhorar, né? Como pessoa, como profissional, buscar novos desafios e não ficar parado. Sem Agora, dúvida, não, e tem um sim, detalhe, só fazer um complemento, isso que ela falou é super importante, porque é uma coisa que nós temos dito, né, Alice? Então, você que porventura está vendo esse aulão, você é porteiro, você é zelador, você tem receio com a automação, e isso está acontecendo no mercado, de perda de postos de trabalho, quem conhece mais o condomínio do que você? Então, se capacite. Faça como a Sandra, vem conosco, vem conhecer o nosso método, porque isso vai permitir que você escale e você faça essa transição de carreira com tranquilidade. agora é o seguinte, Jean Paulo. Queria. Não é bem um desafio, mas eu queria te propor aqui uma coisa. É o seguinte: todo mundo, ou muita gente que está assistindo, já te conhece de palestras, redes sociais, mas ninguém conhece a fundo a sua trajetória, né? Como foi que você ingressou nesse mercado? Como você começou como advogado, né? E, de repente, eu conheço parte da história, mas eu acharia super importante se você se sentir confortável de dividir com a gente, partilhar um pouco dessa história. O que que você acha? Ô, Alice, né, Topas? você me conhece um pouco, né? Você sabe da minha, né, descendência aí italiana, eu sou um tanto quanto emotivo, né? E para entrar na minha história, eu não tenho como fugir da minha família, né, e do que me trouxe até aqui. E isso, até vocês me perdoem antecipadamente se em algum momento eu ficar emocionado, porque é uma coisa muito, muito íntima, muito própria, né? Então, assim, se eu fosse contar a minha história aí, e como é que eu cheguei até aqui, né, especialmente até no ramo de condomínio, né, porque eu até brinquei com a Alice, né, esse mês agora, eu vou encontrar meus amigos de faculdade, nós vamos comemorar 30 anos de formatura na Faculdade de Direito Mackenzie. Mas o que que me levou a fazer direito e depois trabalhar com condomínio, né? É muito particular, né, Alice? E até curioso, né, que o meu primeiro contato com condomínio, olha, foi lá no comecinho dos anos 90, eu não era nem formado ainda, nós morávamos ali perto do Mackenzie e meus pais, né, como muitas famílias brasileiras, passaram por um momento aí de dificuldade financeira e ficaram devendo condomínio, né? E eu sempre fui o filho que se antecipava, que participava das questões da família. Fui lá na assembleia de condomínio, fui conversar com o síndico, fui conversar com a administradora, que na época, pessoal, a gente fala das pastas de prestação de contas, né, que hoje são digitalizadas, completas, era um calhamaço desse tamanho de papel, né, e fui lá entender, né, naquela época também, né, hoje a multa por atraso é 2%, na época era 20%, então esse foi o meu primeiro contato ali com um condomínio, né? Então eu fui lá e participava tentando ajudar os meus pais. E depois, por que que você foi fazer direito, né? Também por base da história da minha família, né? O meu avô, né? Ele foi advogado, formado na Faculdade de São Francisco, e meu pai sempre falava com ele com muito orgulho, né? E eu tinha, e tenho até hoje, né? Meu pai, depois que eu me formei, né? Ele me deu o diploma do meu avô, da Unidade de São Sim. Francisco, que é uma coisa lindíssima, que tem uma fivela assim gigantesca. Então foi isso que na época me motivou a fazer o curso de Direito. Então fui lá, me formei no Mackenzie como advogado, e desde que eu saí da faculdade, eu já passei a trabalhar num escritório que cuidava de condomínio. Então, lá eu, recém-formado, com 20 e poucos anos, eu já fazia ações de cobrança de débitos condominiais, eu fiz e formulei estatutos de associações. Então, desde cedo eu trabalhei ali com condomínio, né? E ao longo dessa minha carreira, né, o que que acontece? Eu fui cada vez mais me especializando na área condominial, Uhum. né? Ali perto dos meus 30 e poucos anos, eu fui fazer especialização em processo civil na PUC, né? Uhum. Na sequência, emendei um mestrado em Direito, né? Fiz um mestrado ali na FADISP, né? E aqui, né? E aqui vocês
me permitem fazer uma parte, né? Que é uma coisa que me trouxe muita alegria e que acho que hoje nos traz aqui, Alice, que é essa questão de você poder transmitir o seu conhecimento e ver que tem coisas mais importantes na vida, né? Eu não sabia, né? Eu sabia da história do meu avô, né? O meu pai sempre fez de Seu muito... avô, inclusive, foi professor da Professor, Faculdade Mackenzie. ele, quando, no ano que ele faleceu como diretor da Faculdade Mackenzie, né? Então, Então, eram histórias que eu fui conhecendo ao longo da minha vida e meu pai, curioso isso, né? Eu não sabia, né? Assim, meu pai, ele não se formou, assim, não teve uma faculdade, fez muitas coisas na vida, mas à medida que né, você vai conhecendo a vida, você vai conhecendo, eu conheci essa questão. E eu tinha muito interesse em saber, né? O meu pai era muito orgulhoso de eu ter me formado em Direito. Bom, vou tomar até uma aguinha aqui. E eu achava que era em razão do pai, né? Da formação do meu avô. E, na verdade, era porque ele, meu pai, ele fez a faculdade de Direito, mas não se formou. ele parou um pouquinho Ele antes. parou um pouquinho antes, né? Questões de trabalho, de vida, de família, de filhos, né? E ele não se formou. E eu tive o privilégio, né, já nessa época, já como um advogado constituído, tudo, já com mestrado, né? Eu consegui, né, dar uma alegria enorme para o meu pai, né? E minha mãe me contava isso, né? Que meu pai, ele trabalhou para mim como estagiário, entre aspas, né? Nem trabalho, né? Ele tinha um prazer tão grande em fazer isso. Então, minha mãe falou que ele comprou o terno e ele ia no fórum, né? E até meu pai era um senhor distinto, um italiano, assim, bonitão, né? E o pessoal chegava lá, ô, doutor, como eu posso atendê-lo? Então, isso foi um período breve, né? Porque depois meu pai passou a ter um problema de saúde, mas foi uma alegria, uma coisa tão bacana, né? E que isso me motivou ainda mais, né? A essa questão de transmitir, de indicar e de ver que as coisas têm muito mais valor, né? Em determinadas questões, né? Então, essa, assim, é um pouquinho aí da minha história partilhada com vocês, né? E veja bem, ao longo desses 30 anos, né, Alice, cada vez mais, né, dentro do mercado condominial, puxa vida, se eu for somar nesses 30 anos, eu acho que eu devo ter feito mais de 1.000 assembleias de condomínio, né? Se vocês aí forem olhar hoje processos ativos, né? Eu tenho 1.500 processos distribuídos, eu não sei quantos processos eu atuei aí na seara de condomínio e que nem a Alice falou, né? Conhecimento nunca é demais, né? Então hoje, o que está em voga, o que está acontecendo no mundo tecnologia, a automação. Então eu também, assim como a Alice, estou me especializando, estou fazendo uma pós-graduação em Direito Digital e LGPD, porque é isso que a gente faz. A gente adquire conhecimento e a gente reparte, a gente distribui. E é isso que acho que é o espírito, né, Alice, da Jornada Ouro. A gente vê os depoimentos daqueles síndicos, né, e eu fico nada mais me dá alegria nesse mercado condominial que a gente sabe, né, que nem você falou, não quero... Quando um síndico te dá um retorno desse, que você consegue mentorar e você consegue dar ferramentas para que ele exerça a sindicatura, porque não é para ser essa dificuldade. Se você utilizar as ferramentas corretas e identificar os pontos necessários, você consegue exercer uma sindicatura tranquila, né, dentro do que é o comportamento humano e com sucesso, né? E nem tudo é também... Tem aqueles síndicos que são reconhecidos por aquela coletividade, aplaudidos, né? Que as pessoas são gratas ali por toda a mudança que ele causou naquele meio ambiente, naquele, sabe, bem-estar, trouxe bem-estar para os condôminos. Às vezes é aquele síndico que apazigua, né? Que tá aquele comportamento, aquele conflito, e ele chega. Então, ele é muito reconhecido, ele é aplaudido, ele é reeleito. Mas e isso a gente acompanha essa alegria quando o síndico é reeleito. Mas é isso que é importante você falar, Alice, né? Porque dentro do que a gente propõe, eu acho que se a gente fosse fazer uma estatística, né? Nós temos mais de 80% dos nossos síndicos mentorados com reeleições sequenciais, né? E isso é através do quê? Do trabalho, evidentemente, que ele faz, mas a aplicação do que a gente indica, do nosso método de exercício da sindicatura. Eu acho que isso é super relevante.
Muito bem, muito Muito bom. obrigada por ter Não, eu agradeço a vocês. se controlou. Se vocês tiveram... Se controlou, não sei se o pessoal deu para perceber. A hora que eu tomar falei uma do meu aguinha. pai não foi fácil, mas agradeço a vocês aí, se vocês terem escutado a minha história e você por ter solicitado, porque acho que é, né, principalmente agora, né? Coloca uma fotinho aí. Ah, é Tem verdade, fotinho? é Eu pedi pro verdade. pessoal separar. Vamos aqui. ver se tem Vamos lá. fotinho. Ó, pessoal, Aê! isso aí é para vocês perceberem, né? Bom, agora de novo. A foto do meu pai pegou aqui. Bom, então, é para vocês verem a jornada, né? Esse sou eu aí, no dia da minha formatura, né? Garotão, né? Jovem, né? E aqui na outra ponta ali, sou eu, né? Isso também é bacana, né, Alice? Sustentação É oral, uma né? sustentação oral, né? Que me dá muito orgulho, porque foi uma sustentação oral que a gente reverteu um julgamento no tribunal, né? E aí no meio é meu pai, né? Exato. No dia do lançamento do meu livro, né? Do É um livro aí de ficção. que eu Filho escrevi, dividido. O Filho Dividido. Então é isso, pessoal. A jornada, ela é feita de... nem sempre é fácil, né, Alice? Todo mundo tem os seus obstáculos, mas a gente os ultrapassa, a gente vence. Através de dedicação, conhecimento Muito bem. e muito estudo. E vamos aproveitar aí que a gente está com essa tela e vamos iniciar de fato o que seria a Jornada Ouro, o que a gente idealizou como sendo a Jornada Ouro? Sim, acho que é para isso que vocês estão aqui, né? Pro aulão. Então, assim, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que é essa jornada, um pouco do que esses síndicos que a gente colocou aí usufruem e também um pouco de conteúdo para vocês dividir com vocês aqui. Ó, pessoal, né, Alice, por que a Jornada Ouro, que é o que a Alice falou, que é o que nos motiva, que é o que nos trouxe aqui, ela é diferente dos demais, né? Primeiro, né, são 30, Alice bem menos, né, Alice? Um pouquinho de... Alice é formada há 25 anos. Já tudo isso com essa cara de criança, de menina? E 20 anos trabalhando com condomínio. Isso. Mas vamos deixar isso para lá. E eu, 30 anos, e praticamente, que nem eu falei para vocês, acho que 30 anos desde o início também trabalhando com condomínio. Então, a gente, através de toda essa experiência, a gente amealhou aí conhecimento, aprendizado, e a gente criou um método, né? Nós não somos apenas um curso de algumas horas ou alguma coisa que a gente replica o que está no código. A gente, através, né, Alice, de todo esse período, e eu e a Alice já somos sócios praticamente há 20 anos, né? A gente foi distribuindo essas competências, se completando nas nossos conhecimentos, e a gente criou um método, que é o que nós vamos apresentar para vocês agora. E é aquilo que a gente fala, a gente não só, né, Alice, nessa janela de oportunidades, que a pessoa possa ser um síndico desejado pelo mercado, mas que o mercado está precisando. Exato. As competências que você for adquirir, o mercado está ávido por essas competências. Isso mesmo. É isso que a gente sente todos os dias. Então, o método. O método, né? Que maravilha. Porque, veja bem, não é simplesmente blá, 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 né? O que a gente oferece, o que a gente está colocando aqui para vocês foi, ao longo de todos esses anos, a gente criou um método, né? E esse método, dentro do universo condominial, ele consiste em 2 etapas. A primeira etapa é... Na verdade, não seriam etapas, seriam pilares. Pilares, é verdade, é verdade. Então, o primeiro, o nascedouro de tudo é o GPP, que é a gestão, né? Que aí, eu não estou abrindo aqui, depois vocês vão ver nos próximos slides, quando a gente for falar propriamente da Jornada Ouro, mas é a gestão e tudo que ela engloba. Quando você pega a gestão, e se eu fosse reduzir, né, Alice, a gestão é tipo, sou síndico, e agora? Então, tudo aquilo que envolve a sindicatura, isso engloba a gestão. Aí você vem o processo, que é como é que você aplica dentro da sua gestão as ferramentas necessárias. Certo. E, por fim, o que completa esse primeiro pilar são as pessoas. Né? Porque é uma coisa que a gente brinca, e isso vocês depois no curso vão poder aproveitar muito com a Alice, que ela é especialista, são as pessoas, gestão de pessoas. Porque a gente fala, né, Alice, que administrar condomínios é fácil, o difícil é administrar pessoas. São as pessoas né? que derrubam um síndico, essa é a a maior dificuldade. E aqui no conteúdo... Esse tá o segredo muito importante para ele dedicar algum tempo. E aqui no conteúdo que a gente vai dar essa aula para vocês vão ver um pouquinho do que a gente consiste essa questão de pessoas. Então, isso é o primeiro pilar, né, que é o GPP. Muito bem. Segundo pilar, que é super importante também, ele já vai na parte mais visceral, mais estrutural da edificação e das pessoas,
Então, a gente criou esse pilar identificando como SSSB, né? Então, o que é o primeiro S? É a saúde mental das pessoas, né? Então, a gente tem feito, inclusive, aí algumas lives sobre isso, né? Então, por exemplo, são problemas da vida moderna, né? Misofonia. Tem pessoas hoje que é estatisticamente provado que elas têm menos sensibilidade ao ruído. Isso gera discussões, altercações. Então, você precisa, nesse primeiro A pilar, saúde mental do síndico do também. síndico, das pessoas, de uma maneira geral, Aquela né? coletividade, as pessoas estão adoecidas de alguma forma. Sem E dúvida. o síndico precisa estar atento e atuante nesse aspecto. Atuante às pessoas e a ele mesmo, A né? ele Porque a mesmo, saúde mental com é tanto certeza. do síndico quanto dos moradores. Exato. Aí a segunda é a segurança. O que eu falo? É a segurança da edificação, né? Veja bem, né? Vocês devem ter visto aí, infelizmente, né? Ontem, o caso num condomínio lá no Recreio dos Bandeirantes, que uma criança brincando num playground, num parquinho, você vê efetivamente que não estava, a segurança da edificação Sim. não estava correta, aquilo Sim. caiu e essa Não, criança... nós vemos direto, né, notícias com elevador, né, falta de Sim. repente de manutenção. Então isso tudo que o síndico precisa estar muito atento, fachada, né? Então É um pilar importantíssimo, é importantíssimo, né? Que é a né? segurança da edificação. E o outro é a salubridade, mas aí não é das pessoas, é a salubridade do ambiente. Isso vai desde ambientes, como também, por exemplo, funcionários. Os funcionários precisam ter o local onde eles trabalham, precisa ter um banheiro à disposição, a forma da ergonomia dos equipamentos que eles utilizam. Então, isso tem a ver com salubridade. E o que a gente finaliza esse método? Você pegando o GPP, que você pega aí gestão, processo e pessoas, somando ao SSB, o que você gera? Se você conseguir aplicar todas essas questões, você ter bem-estar, bem-estar dos condôminos, bem-estar do síndico, bem-estar da coletividade. Isso. Que é o que você deseja para quando você chegar na sua casa, Exato. você tenha prazer de chegar na sua casa. Isso. Você tem o mínimo situações de conflito, você tem o mínimo de situações de ofensa à sua saúde, à sua salubridade e à sua segurança. É isso aí. Isso se resume em bem-estar. Isso é o que consiste o nosso método e é isso que você vai aprender a aplicar na sua sindicatura, que vai fazer com que você aumente o seu número de clientes e se você está começando do zero, você ganha uma forma de renda que está num mercado super em expansão. É isso aí. Não é isso, Alice? Perfeito. O que mais, Jean Paulo? Tem mais coisa aí para você falar. O que tem? Vamos dar sequência nos slides aí para te ajudar como guia? Olha Sim. só. O que acontece? Como a gente está dizendo aqui, Alguns que é pontos um importantíssimos aulão, que não né? dá para deixar passar, hein? Para não deixar dentro daquela questão que a gente comentou, porque aqui eu vou trazer um pouquinho de conteúdo para vocês. Não é à toa que a gente chamou aulão. É isso né? aí. Então, trazer algumas coisas para vocês. Uma situação que é super importante em condomínio e que a gente vê que gera conflito, que gera uma situação, às vezes, de desequilíbrio financeiro, é a inadimplência. E isso o síndico tem que estar muito bem atento a essa questão. Então, primeiro de tudo, controle, né? Esse controle, o síndico precisa estar atento junto com a administradora para que você não perca o controle da sua inadimplência, para que você saiba efetivamente qual o ponto que ela está tendo maior dificuldade, se é uma unidade específica, se são várias unidades, se ela é pontual, se ela é contumaz, né? Isso é um ponto. Outra questão, medidas em assembleia e redução de conflito, né? Então, você tem essa questão que se você aplica as medidas vinculadas em assembleia, onde a coletividade, né, Alice, ela está participando, porque o foro próprio, né, a gente também comenta muito sobre isso, né, não é o WhatsApp do prédio, né, o foro próprio para que o condômino apresente as suas reivindicações e que o síndico apresente as soluções é na assembleia. E isso reduz drasticamente o conflito das questões. Outro ponto importante vinculado não só à inadimplência, como às demais questões, é o conhecimento da legislação. Né? A gente comenta que o Código Civil do condomínio edilício são 27 artigos. Né? Eu e a Alice, com certeza, se vocês quiserem depois perguntar no chat ou perguntar numa das aulas ao vivo, a gente conhece todos os artigos do Código Civil. São apenas 27.
né? Isso você não precisa ser advogado para conhecer Não, esses de artigos. jeito nenhum. Então, é importante ter o conhecimento da legislação. Um dos pontos super importantes que a gente traz na nossa mentoria aos síndicos, e é curioso que muitos síndicos desconhecem, e a gente não vê isso ser replicado por juristas ou até em cursos. Uhum. O artigo do Código Civil 1337, quando ele trata de comportamento antissocial, e já existe decisão judicial nesse sentido, tem 2 pontos importantes. Uma das obrigações do condômino é pagar a sua contribuição. E aquele que não cumpre reiteradamente com os seus deveres pode levar uma multa de até 5 vezes o valor da sua contribuição. Exatamente. E nós, né, Alice, atentos que somos a esse assunto, tem uma decisão já em recurso especial que foi aplicada, porque, veja bem, a inadimplência, aquilo que eu falei para vocês lá, conflito, desequilíbrio financeiro, ela foi taxada, inclusive, nessa decisão como comportamento antissocial. Uhum. O condômino levou uma multa de 10 vezes o valor da cota condominial. Tá vendo só? Né? Evidentemente, Isso não é aplicado nos condomínios. não é aplicado E nos o que a gente condomínios. às vezes vê são condôminos que não tem problema financeiro. Tem carro novo na garagem. O síndico liga pra É. gente, comprou um carro novo de não sei quantos R$1.000 e não paga o condomínio. Então esse é o típico, né? Sim, é o típico a questão. E veja bem, é aquilo que a gente falou, conhecimento da legislação. Você tendo o conhecimento da legislação, que é isso que a gente indica, faz com que o síndico tenha o total controle do seu mandato. Né? Outra coisa super importante, né, Alice, e que é um exemplo prático, com uma medida simples que a gente aplicou nos condomínios, e você faz o quê? Você gera resultado, você traz satisfação para o condômino adimplente e você evita conflito. Porque o artigo 1335 do Código Civil fala que votar nas assembleias de condomínio e delas participar, o condômino tem que estar quite, né? Mas, por exemplo, tem condomínios que a gente presta assessoria ao síndico, faz a mentoria, que tem 300, 400, 500 unidades. Né? Então, mas ainda que você, na lista de presença, Tem você o controle, né? você não tem o controle do inadimplente, no transcorrer da assembleia, Aquilo perde o controle. você perde, Não, mas porque às vezes vem marido, mulher, vem filho acompanhando mãe, e aí quem quer quem? Quando é uma assembleia assim grande, a gente não está falando de um prédio pequeno, a gente tá falando de prédios... você perde o controle de qual unidade é inadimplente. Então, o que a gente fez? A gente fez para que ela não tenha direito a voto. E não se não conturbe a porque normalmente assembleia, ela pede a palavra para... Porque aquele é curioso, né, Alice? Aquele que está devedor, às vezes, é o que mais conturba a assembleia. É aquele que reclama que não reformou o salão de festas. Que é contra tudo. Não está pagando e ainda está reclamando. Então, o que a gente fez? Normal, comportamento uma básico. decisão simples, a gente criou um cartão, né, verde e vermelho para a pessoa votar. Então, quando a pessoa vai pegar lá a lista de presença, se ele está inadimplente, eu não dou o cartão. O que acontece? Aquele condômino, ele acaba não mais... aparecendo ou se aparece, ele não se manifesta. É verdade. Por quê? Aquele vizinho que às vezes não sabe que ele está inadimplente, vai dizer, pô, ele não está com o cartão e está falando. E isso faz com que você... É o constrangimento, né? Ele mesmo trouxe esse constrangimento para si, porque é aquele que está sempre atrapalhando, né? Trazendo discussões não produtivas. E aí, com esse mecanismo, ele começou a ficar, né, Jean, cada vez mais encolhido na Assembleia, até que ele não veio. Porque todo mundo olhava feio. E é importante você ter falado esse tema, Alice, assim, a palavra constrangimento. Por quê? Aquilo que eu falo para vocês, conhecimento de legislação. Às vezes você vai aplicar isso aí e alguém mais desavisado ou que não conhece a lei vai dizer, mas nossa, eu não estou expondo o devedor. Não, artigo 1335. Ninguém está impedindo ele de pode votar e não pode participar. Não, mas ele pode estar presente, vamos dizer. Mas ele não pode participar. Não pode se manifestar. Então é se você não está constrangendo, se ele optou em aparecer mesmo, você não pode apontar o dedo, você não pode identificar, mas você fazer um controle para que a pessoa não possa votar, não é constrangimento algum. Então isso é conhecimento da legislação em benefício da sua administração e do seu mandato, sempre visando a satisfação, a baixa de temperatura e a redução de conflito. Outra coisa que é super importante, né,
que as pessoas tenham conhecimento, né, Alice? Que no nosso curso vai ter um tópico específico para isso. E que para vir as mudanças, né? É importante para que você, síndico, ou que pretende ser síndico, ou você, morador, tenha conhecimento dessas questões. Isso também para condôminos, Sim. Conselho. Conselho. Né? O conselho é uma questão à parte, né? O pessoal fala da profissionalização, mas isso é um capítulo à parte. É um capítulo à parte. Nós vamos falar sobre a omissão do teria que conselho. ter também uma profissionalização ou uma dedicação maior dos conselhos em condomínio. Claro. Mas, de qualquer forma, na reforma do Código Civil, os pontos mais importantes vão ser a regulamentação da locação de curta duração. Inclusive, pessoal, a Alice fez ontem uma live específica sobre isso. Ontem não, já foi semana passada. É verdade. Aquela que você fez, foi a do cachorro, não foi? Não, quem fez cachorro foi você. Foi, o negócio tá ruim. O negócio tá bem ruim aqui, gente. Estou com a memória muito Jean Paulo afiada. Mas tem lá no nosso Insta. No nosso Insta você vai ver. Aí, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei entre parênteses, de novo, é isso que a gente vai trazer para vocês. É o debate para que você tenha conhecimento daquilo que você está colocando em prática. Uma das colocações da reforma do Código Civil é o aumento das penalidades para inadimplência. Eu falo, será? Porque a gente já tratou, né? É aquela questão do 1337. Você pode aplicar a multa de até 10%. A proposta aqui da reforma é aumentar a multa de 2% para 10%. Eu, particularmente, sou contra. Por quê? Você vai prejudicar aquele inadimplente pontual. Aquele que esqueceu. Então, por exemplo, às vezes eu esqueço o meu condomínio. É 2%. Se venceu hoje, você vai pagar no dia seguinte, mesmo com 2%. Mas dependendo da situação financeira, 10% é relevante. Bastante. Então você fala, já que eu tomei a multa, eu vou pagar daqui 30 dias. Eu não acho essa uma decisão interessante, mas vamos lá. Mas também é um capítulo à parte. Também. Dá para falar muito sobre todo esse projeto de reforma. Isso tudo no curso você vai ter bem esmiuçado. Aí tem as novas regras para expulsão de condôminos antissociais. Aqui, né, Alice, a gente faz aquela crítica ao legislador, né? Porque hoje o judiciário já expulsa, né? Já temos casos de expulsão de proprietários, né, da unidade. Você não perde a propriedade, você perde o direito de habitar naquele condomínio. Exatamente. Né? Então aqui eles vão ratificar o que a jurisprudência já vem aplicando. Mudanças relativas ao uso de áreas comuns, isso é para facilitar, Alice, a criação de novos espaços. Exato, que a gente está vendo tanto, né, que é o Jean? pet place e coisas... Criação de espaço pet, lavanderia... Pequenas horas, a lavanderia compartilhada. Então, são coisas que estão acontecendo nos condomínios e aí eles estão tentando facilitar, porque antigamente precisava... Você tem um quórum qualificado, é tudo mais difícil. Então, eles estão criando, teoricamente, facilitando essa utilização dessas áreas comuns. E outra coisa também é mudanças relativas ao aluguel da vaga de garagem, que também é uma ratificação do que a jurisprudência já... Mas é super importante que você tenha conhecimento e estude essas propostas de alteração, porque o projeto já está protocolado no Congresso. Né? E aqui, Alice, também, né? Todos eles mereceriam... Não vi você colocar lá, você não falou de pet, hein? Que é outro ponto. Mas aqui perturbação do sossego. Não, mas aqui perturbação do sossego eu ia falar... Não, mas eu digo do pet... Não, mas quando eu vou falar perturbação do sossego... quando eu tô colocando... isso é verdade. Depois nós vamos fazer uma só para isso, porque realmente esse tema é bastante Alice, pessoal, relevante. para que vocês compreendam o que a Alice está falando, o que acontece na reforma do Código Civil está sendo proposto um capítulo à parte para animais de estimação. Porque hoje o seu pet, né, o meu pet, meu querido Lebron, ele é uma coisa, ele é uma propriedade. Isso. E agora vai ser tido como um ser senciente. Mas vamos deixar isso para senão a gente se perde aqui. À parte. Aqui também é super importante que aí volta lá o nosso método, que é isso que a gente ataca através do nosso método na parte do GPP, são os 5 tops problemas em condomínio. Então tem perturbação do sossego, né? Aqui quando eu coloco o global é porque o quê? É uma perturbação do sossego que ela contamina e atinge a coletividade. É algo que não perturba a Alice ou perturba o João Paulo. Perturba a Alice, o João Paulo, o João, o Pedro, a Maria e por aí vai. Então esse é um problema bem complicado em condomínio. Aqui já tem o conflito entre moradores, mas aqui eu estou colocando na parte individual. Então, por exemplo, tem um problema de barulho, mas só a Alice que reclama de mim, ou eu que reclamo dela, ou eu só reclamo do cachorro dela. Isso não passa para outros moradores. E aqui eu sempre faço, né, Alice? É a lei do umbigo, né?
porque esses tipos de problemas, normalmente eles estão vinculados ao interesse próprio de cada condômino. Ele não consegue olhar para fora, ele não sai de dentro de si, e isso gera esse tipo de conflito. Falta de manutenção, o que ninguém vê, que foi o que a Alice comentou e que a gente falou lá atrás. Porque aquela manutenção que está aos olhos de todo mundo sabe que precisa fazer a manutenção do elevador, que precisa fazer a manutenção da bomba, senão falta água nos apartamentos. Mas aquele brinquedo que está lá, às vezes enferrujado. Não está bem colocado, que foi o que aconteceu, que é aquilo que ninguém vê, só quando ocorre uma tragédia é que vê a falta de manutenção. Inclusive, a gente tem até um podcast disso, que está no YouTube, quem quiser ver na íntegra, um papo super interessante com 2 engenheiros tratando sobre manutenção predial, né? Aquela coisa, a parte preventiva. Que fala justamente disso que ninguém vê, que é com o Eduardo Peron, né? Que vai estar dando as aulas no nosso curso da parte técnica de engenharia, de manutenção, especialista nisso, e com o Rodrigo Aguiar da PRA Construção. Então é super interessante vocês assistirem esse bate-papo que está lá no nosso Instagram. Aí, né, outro grande problema é gestão financeira e falha, transparência e omissão. Exato. Né, Alice? É isso que a gente comentou também, né? Também isso nós vamos abordar especificamente no curso, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Porque é o seguinte, Jean Paulo, quando um síndico chega para apresentar a sua aprovação de contas e ele apresenta tudo com detalhe, não tem nenhuma conta solta. Isso aqui, a destinação foi essa. Previsão orçamentária, o que a gente projeta para esse ano, o que nós tivemos aí de aumento, né, das concessionárias públicas, dissídio do ano passado. Então, quando a pessoa enxerga tudo aquilo numa assembleia de uma forma clara, né, e a gente tem material de apoio que trazem isso com muita clareza. Sim, ele chega e apresenta isso, o que acontece? Sim. Silêncio. Sim. Aprova, unanimidade, acabou, não tem dúvida, não tem nada. Ele vem com aquela informação, ele traz, ele se adianta. Perfeito, não tenha dúvida, com certeza. E aqui, o que a gente está falando é justamente ao contrário do que deve ser feito, que foi o que a Alice falou. Quando isso não é feito, você tem uma gestão financeira falha, isso gera problemas. Né? Quando há desvios, há desfalques, não há aplicado o dinheiro na conta contábil apropriada, e isso gera um problema, por isso que está entre o top 5. E o último problema são problemas de segurança, e você divide isso com pessoas e tecnologia. Né? Você tem essa falha que pode estar no atendimento de pessoas ou também na omissão, por exemplo, da tecnologia. Você não tem lá uma cerca de proteção, o seu sistema Você não tem clausura. Não tem clausura, então isso também é um problema. Não tem câmeras, né? Esses são os top 5 problemas aí em condomínio. Muito bom. E que, através do nosso método, a gente identifica e consegue fazer com que você possa eliminar, dando o exemplo que a Alice colocou aí da gestão financeira. Muito bem. Agora é o seguinte, Jean Paulo. Vamos imaginar, síndico está tendo acesso a todo esse método, vai ser acompanhado, ele vai ter aulas gravadas, certo? Sim, porque eu acredito que ele possa, né, vamos dizer, a vida de hoje, né? A pessoa precisa ter a liberdade de assistir a hora que quer, quando quer, para poder ter essa... Mas eu acredito que a gente tenha que sempre manter esse contato direto com algumas aulas também online. Isso, basicamente, pessoal, é o seguinte, o que a Alice está introduzindo aqui é o que você vai ter na Jornada Ouro, o que o nosso curso oferece para você. Então, você já viu aqui a nossa experiência, você já viu o nosso conhecimento, você já viu que nós temos um método, né? Não é simplesmente leia o artigo tal, a gente vai identificar para vocês ações, reações, interações, cuidar de pessoas, de manutenções, e como é que nós vamos oferecer isso a vocês? Como é que você vai ter conhecimento a todo esse conteúdo? E é isso que constitui a Jornada Ouro. Nós vamos ter aulas ao vivo, né, no qual você e os alunos que se inscreverem no curso vão poder interagir conosco, com o professor, no caso, se for o Eduardo Peron, da parte de manutenção técnica, vão poder fazer perguntas e esse conteúdo vai ser transmitido para vocês ao vivo. Essa aula vai ser gravada, que nem a Alice falou, porque se no dia você não pôde participar, você vai poder assistir posteriormente. Nós vamos ter alguma parte do conteúdo através de aulas gravadas. Importante indicar, né, Alice, que em todos esses conteúdos você vai ter um PowerPoint daquela matéria que vai estar sendo apresentada, para que você tenha isso como material de estudo.
Nós vamos ter algo que a gente aprendeu ao longo do tempo, que é super importante, que é um plantão de dúvidas, né? Porque o que pode ser óbvio para mim, pode não ser para você, né? E vice-versa. Exato. Então, você vai poder tirar essa dúvida que você tenha comigo, com a Alice ou com a nossa equipe. Então, isso é algo que você vai ter durante todo o curso, é a possibilidade desse plantão de dúvidas. Muito bom. Uma outra coisa que é super bacana, que depois a gente vai mostrar aqui no slide, nós criamos para vocês que estiverem no Jornada Ouro, uma comunidade exclusiva. Né? Você vai acessar ali, você vai ter acesso aos conteúdos, é onde nós vamos transmitir as aulas, onde vai estar todo o material, você vai ter acesso aos próprios colegiados, aqueles que também estiverem realizando aquele curso, vocês vão poder trocar experiências e conversarem. Então é muito bacana essa questão, porque através da comunidade você tem acesso ao conteúdo, você tem acesso ao plantão de dúvidas e você tem acesso a pessoas que estão no mesmo barco que você, para que você possa trocar experiências. Muito bom. Você vai ter uma avaliação mentorada, né? Então nós vamos fazer avaliações e você a cada etapa vai ter esse entregável também. E outra coisa que é super bacana no final do curso, né, Alice? Isso eu acho super nós importante. vamos fazer um laboratório. Laboratório de assembleia. Então a gente pode fazer ali através da comunidade, numa plataforma de internet, onde nós vamos fazer uma plataforma. Então nós vamos, como se fosse um júri simulado, nós vamos fazer uma assembleia, nós vamos fazer uma assembleia de aprovação de contas, nós vamos projetar situações reais, né, para que você possa colocar isso na prática. Para quando você estiver lá passando por isso, se você já é síndico, numa dificuldade, você já saiba como agir. E se você está começando do zero, você não vai chegar na sua assembleia sem saber como é que ela funciona. Porque não adianta nada, né, Jean, de repente esses cursos que ensinam a direitos e deveres dos condôminos, né? E aí a pessoa vai lá e é jogada numa assembleia triturada, né? Porque nós vamos mostrar, tem toda essa técnica, lógico, né? Como conduzir, como segurar aquele um ou outro, levar de volta para o tema importante, que é o que consta do edital. Então, a pessoa fica totalmente segura. Sem dúvida, que nem a Alice falou, né? Por exemplo, eu particularmente, a Alice também acho que deve não tanto mais próximo disso, né? A gente tem mais do que 1000 assembleias, então a gente consegue transformar e apresentar isso para vocês, para que vocês possam, né, na prática, entender como isso funciona. Aí também, né, isso se a coletividade, os colegiados entenderem, a gente também acha bacana, a gente pode fazer encontros presenciais ao longo da transição do curso para dizer, olha, puxa, peguei o meu primeiro prédio, estou com essa dificuldade, e a gente também trocar essas experiências de forma presencial. E por fim, não menos importante, né, esse curso, afinal, você participando de todas as aulas, tendo as aprovações na avaliação, você vai ter um certificado reconhecido pelo MEC. Então, isso serve, inclusive, como extensão universitária. Então, é isso tudo que a Jornada Ouro vai oferecer para vocês. Isso é legal demais. Então, o conhecimento, e é desta forma que nós vamos entregar para vocês. Muito bom. Bom, aqui, pessoal, né, Alice, aqui nós vamos já para uma parte um pouco prática, mais técnica, né? Um pouco mais técnica. Dá uma passada rápida, já que nós estamos com o nosso horário, olha. Aqui puxa, tem coisa boa, né? O tempo leva. Voa. Né? Aqui são os 7 módulos, né? Que o curso... E vão mandando as perguntas, tem dúvidas, que eu vou respondendo, tá? Inclusive, depois se você solicitar, a gente manda para vocês também o conteúdo do curso formatado, mas para você, eu tenho até que ler aqui, porque é muita coisa, né? Mas, por exemplo, o módulo 1, desvendando o condomínio. Então, a gente começa com aquilo, sou síndico e agora? Né? Então, você vai ter separado dentro desse módulo... Uma visão geral, identificação né? Você aterrizar, para você identificação saber onde dos papéis, mapeando os direitos condominiais, ética e transparência na gestão, assembleias condominiais, que foi o que a gente tratou aqui. Nós vamos ter dicas da Condocollege, que o poder das assembleias, preparação, tal... Aí vai ter aspectos legais e normativos, navegando pelo Código Civil, tipos de condomínio, porque tem horizontal, vertical e misto. Residencial, comercial. Aí no módulo 2, gestão financeira, nós vamos ter previsão orçamentária, estratégias para criar previsões orçamentárias robustas e confiáveis. Nós vamos ter aqui uma coisa que nos tempos de hoje, mas da parte técnica, mas o módulo chama Navegando por Tempos de Incerteza. Prestação de contas, que é aquilo que a Alice falou que é super importante, o alicerce da confiança, integração e responsabilidade. No módulo 3 de manutenção e obras, que vai ter a competência do Eduardo Peron,
ali, que é engenheiro, falando da manutenção preventiva, da preditiva e da corretiva. Mas o ideal é que você faça a preventiva e a Que tá muito preditiva mais para barato não e cair na corretiva, né? é muito mais Aí nós vamos eficiente. falar de segurança e eficiência, obras com eficiência, como planejar e executar, tudo aquilo que a gente comentou aqui para vocês, né? Gestão de obras do planejamento e execução, obras urgentes. Aí o módulo 4, gestão de pessoas. Aqui vocês vão contar com a expertise e o conhecimento da Alice, que é super ligada a esses tipos de assunto e essa questão super importante, que é o trato das pessoas, que é algo que ela é muito expert aqui, que é a comunicação eficaz, né? As ferramentas de comunicação, a arte Comunicação de empática, né? A escuta ativa, tudo isso nós vamos ver com bastante devagar, porque essa é a chave. Eu digo que nós aqui tiramos todas as camadas que todo mundo pode entregar e a gente fica com o ouro, sabe? Aquele ouro, por isso é jornada ouro, que Então, é um ponto que vai fazer a diferença na tem gestão. toda aqui uma gestão aqui sobre esse assunto. Depois nós temos também super importante, que é o módulo 5º, que dificilmente a gente vê algo muito específico sobre isso, que é segurança e gestão de riscos, né? Que é você ter ferramentas para evitar que você tenha problemas, Isso. né? E isso E os protocolos, né, em situações de emergência, né? Aí você vai desde AVCB, LGPD, treinamentos, situações de emergência, métodos de avaliação de riscos, que é super interessante você ter no seu condomínio. Aí nós vamos ter também o módulo inovação e sustentabilidade. O mundo está mudando, o mundo está se transformando, o mundo está entrando numa área de tecnologia e você precisa estar a par desses assuntos. Você precisa saber essas questões, né? Tem também a questão da tecnologia verde nos condomínios, que você tem a questão do reduzir, reutilizar e reciclar. Tudo isso, você vê a quantidade de conteúdo que nós estamos passando para vocês. E por fim, que é super bacana, que a gente falou, é o do laboratório, que você vai ter a simulação de assembleia, mesa redonda de mediação de conflitos e simulação de recurso no julgamento de aplicação de multa. Então nós estamos dando todas as ferramentas para vocês e repetindo, né? Em todos esses módulos você vai ter avaliação e você vai ter um material vinculado ao conteúdo. Puxa vida, né, Alice? É isso. Nossa, quanta coisa. Muito bacana. É muita coisa. Adorei. Bom, pessoal, voltando e seguindo aqui, o que acontece? Ó, aqui é para vocês verem a comunidade, né? ó. Você vê Quando ali, a gente vai junto, trocando ideia, um apoiando no outro. Nossa, como é positivo E isso. você vê ali, Eu acho que é uma específico para experiência. vocês, ó. Bem-vindo à Condo College. Quando você entrar lá, você vai ter um organismo e você vai ter uma estrutura preparada para você e para os demais colegiados. Perfeito. Para você usufruir de todo esse conteúdo que a gente está colocando aqui para vocês. Bom, agora nós vamos chegar nisso, né? Eu já tô até com medo. Quanto depois de tanto custa, que você falou. né? Veja bem, 30 anos aí de conhecimento e todo esse conteúdo que nós vamos estar colocando à disposição de vocês. Aqui, né, Alice, eu fiz aqui, até vou deixar que você fale, né? Um compilado, porque eu cheguei até aqui. Olha quanto que eu investi. É isso aí. Então, a gente tem aí a formação da faculdade e olha, e a Universidade Mackenzie, ela não é uma das mais caras de São Paulo, Não, hein? pelo contrário. E olha, Na época que não é. e na época era ainda uma das mais vantajosas, né, em questões financeiras. Aí a especialização da PUC, mais 36 mil, mestrado 68. Nossa. curso de mediação. E olha, e aqui eu não estou colocando, acho que os 30 cursos de atualização. Daí a gente somar, eu não sei somar, mas dá um dinheiro, né? Quase 300 mil reais. Agora, o que eu acho aqui que o mais valioso disso tudo é o tempo. Sim. Porque, na verdade, isso tudo ainda é possível de ser comprado. Agora, o tempo, esses 30 anos levaram 30 anos. 30 anos. E o que nós estamos propondo para vocês. Eu acho que isso aqui... realmente. Foi um percurso, né, Jean? Não só de vitórias, né? Muitos tropeços, erros. Falhas, tenta de novo, faz diferente, muda, modifica, esse caminho não tá legal, até a gente chegar. Eu digo que foi um compilado de todos esses anos e a gente foi notando, olha, isso dá muito certo, então vamos melhorar essa parte que tá dando certo, e a gente foi indo até chegar nesse método que hoje a gente está falando. Então, muito mais do que esses valores que estão aí na tela, a gente está falando de uma vida.
Sim, de sim, experiência sim. na prática. E com base Isso nisso que você faculdade falou, nenhuma e curioso, curso né? nenhum dão. E isso que você né? falou, a gente chega, né, de erros e acertos e você chega num ponto de maturidade, né? Se vocês lembrarem lá o depoimento da dona Gleusa, né, ela falou, como é que você... Por quê? Hoje, para mim, eu tenho uma maturidade, uma segurança, uma tranquilidade tão grande naquilo que eu faço e apresento, que aquilo não me Não abala. abala. Porque eu sei que, no fundo, e o que a gente consegue, a gente convence pelo conhecimento, mesmo aquele que não está de acordo. Mas eu estava lá e nem sempre foi assim. Ah, sim. Foi uma Sim, construção, foi uma lógico. evolução. E eu acho que é isso, esse ganho, esse atalho que você está aqui propondo para as pessoas, de repente, que estão começando ou que querem melhorar, brilhar, ser síndicos de sucesso, terem 10, 20 prédios, porque é muito possível, a gente vê isso, as empresas de sindicatura crescendo. É isso, né, Jean? É chegar já lá no... E, na verdade, o que você falou é super bacana, Alice, porque o que a gente está tentando oferecer aqui para vocês, e nós estamos oferecendo, é o seguinte, é atalho de tempo, evitar que vocês cometam os erros que a gente cometeu no começo, porque hoje a gente tem o conhecimento, a maturidade e um método que é super importante para poder fazer com que você saia do ponto, mesmo começando do zero, e você já possa aplicar isso com segurança, tranquilidade e competência. É isso aí. Acho que é isso aí. Bom, mas ainda tem bônus. Isso também é uma coisa bacana para falar, que você participando da Jornada Ouro, você se inscrevendo, você se capacitando, e isso a custo zero, tá, pessoal? É bônus que a gente está dando. Para quem não tem, né, eu escrevi um livro que é super bacana, super relevante, com as mudanças de paradigma em condomínio, com tudo isso que a gente falou, todas essas questões de modernidade, tecnologia, portaria, papapá. E a gente vai dar isso em forma de e-book para você que se inscrever no curso. Para você que já tem o curso, eu pensando nisso, vai ser uma visão, uma versão atualizada. E vai estar incluso aí o tópico PETS, né? Que a Alice comentou do ser senciente. Vai ter essa questão da Airbnb, que teve uma decisão recente o ano passado do STJ e também está na proposta de reforma do Código Civil, e a reforma do Código Civil também, naquilo que trata de condomínio. Perfeito. Outra questão super importante que a Alice falou da parte financeira, nós falamos sobre isso. Nós vamos dar um bônus aqui, olha, isso aqui é de um valor inestimável, viu, pessoal? Nós vamos dar para vocês um bônus de como você planilha e apresenta uma previsão orçamentária. Então você vai ter ali como você faz a planilha, o balancete e você equaliza as receitas e despesas. Você apresentando isso aqui numa assembleia, e ainda nem coloquei, ainda tem o gráfico pizza, isso faz... Olha, Jean, essas planilhas tem por aí, mas boa como essa, experimentada e melhorada durante não sei quanto tempo, não tem. Não tem. Eu já participei de cursos de previsão orçamentária, não tem nenhum que oferece isso que nós estamos oferecendo para vocês. Isso aí é ouro. Em forma de bônus. Isso faz com que a parte financeira, que é uma parte delicada, seja muito mais tranquila para você. Muito bom. E por fim, né, acho que isso é bacana também, né, porque a gente quer também pessoas comprometidas como nós. Ah, sim. Né? Quem fica com a gente até o final, quem está disposto realmente a se entregar e ser um diferencial nesse mercado. Para quem ficou até aqui, comprometido, acompanhando todo o webinário, e se inscrever no curso na Jornada Ouro até 15 de março, você vai ter uma mentoria personalizada por 3 meses, a medida de uma reunião por mês, de 1 hora, comigo ou com a Alice, no qual você precisa ter assistido todas as aulas, participou do laboratório, aprovou nas avaliações e foi emitido o seu certificado. Então, qualquer assunto vinculado ao condomínio, você vai ter essa mentoria. Então, você pegou o seu primeiro prédio, você teve um problema na assembleia. Preciso fazer minha primeira ata de assembleia, preciso fazer meu primeiro edital. Quero fazer um comunicado para os meus condôminos. Olha, estou com um problema com um condômino antissocial que fica xingando as pessoas no WhatsApp. Seja qual for a dificuldade ou o auxílio que você precisa, você vai ter essa mentoria personalizada. Perfeito, pessoal? Esse acho que também é bem legal. E agora? Bom, agora, né, nós estamos chegando bem no finalzinho aqui do nosso webinário, e o que a gente vai apresentar para vocês? Porque tudo isso, evidentemente, né, veja bem, é o nosso comprometimento, o nosso investimento para trazer para você conteúdo e soluções de qualidade. E agora, Alice, você tem 3 opções, não é isso? É isso mesmo. E quais são elas? Primeira, ignorar tudo que você ouviu e viu hoje, né? Vou ignorar, seguir minha vida, não é isso?
Ou não, eu vou seguir sozinha, eu vou obter tudo isso por conta própria. Todo esse conhecimento, talvez leve 30 anos. Se não levar Sem- 30, pelo menos uns 15 vai levar, te Né? garanto. Então, ou encurtar esse caminho e ser disputado pelo mercado. O que isso significa? Significa que a gente vai passar esse conhecimento de forma direta, né? Sem entrelinhas, nada. Porque o nosso sucesso vai ser ver você ser reeleita, né? Ter um conhecimento vasto, ver você palestrando. Nossa, seria fantástico. É isso que a gente realmente isso que a está gente aqui busca. imbuído, né? Sem dúvida. Então, Essas são agora as opções. E são aí, essas opções e a gente não consegue escolher. E Tem que aí- ser você mesmo escolher. aí você deve estar perguntando, desde que a gente está falando dessa parte, quanto é que isso vai me custar? Verdade. Então, pessoal, olha, o custo do curso, na verdade, eu nem digo que é custo, isso é a mesma coisa que a gente fala É de investimento, é não é investimento isso? no seu conhecimento, na sua capacitação. E veja bem, o que a gente está oferecendo para você não é só para você se tornar um síndico. Isso é também para você como pessoa. Nós estamos dando ferramentas para vocês de gestão de pessoas, de mediação de conflitos, que isso você pode aplicar em qualquer parte da sua vida. É verdade. Também na parte específica de manutenção. Então, isso, além de te capacitar como síndico, também vai agregar para você para qualquer nível da sua vida. Não, conhecimento é Conhecimento. investimento É. e que ninguém leva embora. Ninguém leva embora. Isso vai acompanhar você. Então, o que a gente está propondo aqui para vocês é esse o custo de investimento. Você pode parcelar no cartão. E, de novo, né, Alice, aquilo tudo que a gente falou, né, e vocês viram um pouquinho da minha história, o que me motiva não é nem esse valor que a gente está falando aqui, na verdade, é basicamente o que a gente está dando para vocês de forma de conhecimento. Mas é reconhecimento, é ensinar, é passar para frente 30 anos daquele investimento que eu fiz. Eu acho, né, Jean, que É. bateu uma hora, né, que você disse, bom, agora com essa minha idade, Sim, eu sim. quero passar sim, adiante. E vendo gente, né, que está começando, falando, não é possível que ele vá sofrer o que eu sofri, passar o que eu passei, né, eu quero... E foi assim que a ideia começou, foi que o que tudo você começou. foi assim que começou e quando você me pediu para partilhar a minha história, né, é basicamente isso. Eu cheguei num momento da minha vida que eu, né, e basicamente, né, o ano passado perdi a minha mãe, meu pai já tinha ido, e você volta às questões da história, o fato do meu meu avô ter sido professor. Então eu quero, né, a gente está nessa questão de partilhar. Então, assim, eu quero que vocês entendam que é isso basicamente que nos motiva, né, Alice? Né, eu tenho aquele livro que vocês viram lá, O Filho Dividido, coisa mais legal que me acontece, até outro dia eu estava passando na Paulista, tinha lá numa banca o meu livro. A coisa que me dá mais prazer, né, não foi nem quantos livros eu vendi, é quando a pessoa me liga ou me manda uma mensagem ou me acha na internet, olha, li o teu livro, achei o máximo. É isso que permeia e que me traz Que isso. é o reconhecimento, É o que a gente vê os reconhecimento. síndicos felizes em terem também. É isso, E todo aí ser eu vou humano trocar precisa como do mensagem final aí reconhecimento. para vocês, com base nisso tudo que a gente está falando, esse vídeo aqui do Geraldo Rufino. Então, gente, não economize compartilhar conhecimento, vivência. Deixe o outro aprender aquilo que você fez. Vai para a próxima fase. Nós temos um potencial que nós não usamos. Usa, mas compartilha, ensina o outro. Você reaprende quando você ensina. Então, eu acredito que nós possamos fazer É isso, não é muito legal isso aí? Muito legal. É básico, é o resumo. Quando eu vi esse vídeo, eu falei, é o resumo de tudo que a gente está propondo. E agora é o seguinte, eu vou colocar aqui no chat. Ah, não, tem a garantia ainda, né? Garantia, vamos falar da garantia. Garantia. Olha só, garantia incondicional, né? Que a gente falar desse negócio de 7 dias, Isso está na bobagem, lei. Código de Defesa do Consumidor, não nos interessa. O que a gente está dizendo é o seguinte, você vai ter acesso a tudo, vai iniciar aulas, pode assistir a hora que quiser. Não quero, não sei, não desisti, não me precisamos interessa. saber do seu Não motivo. quero saber o porquê. Não nos interessa. Seja por uma Dinheiro questão de volta. pessoal, você mudou de ideia, se inscreveu no curso, Sem passou perguntas, 30 dias. Olha, não quero mais. A gente devolve o seu dinheiro de forma integral. Beleza, Tá? Beleza? fechado. Ó, pessoal, agora, né, Alice? Agora É com isso aí, vocês. eu vou colocar aqui no chat também. Você coloca o no link. chat e tal. Aí é o QR Code. Você colocando aí no seu celular, você vai direto para a página do pagamento. Espero você lá na Jornada Ouro. Estamos super ansiosos para dar início, né? E eu quero saber quem hoje que está aqui que vai seguir e quem vai virar um E síndico não ouro. esqueça, hein, para você ter direito ao bônus surpresa, uma mentoria personalizada, daquela forma que nós falamos, comigo e com a Alice, você tem que fechar até o dia 15 de março. Tá? E olha, tenha certeza que eu e a Alice estamos comprometidos, o conteúdo que a gente está criando para vocês é de qualidade
e você vai estar capacitado para não só ser o síndico que o mercado necessita, como o síndico que o mercado precisa. É isso aí, pessoal. É isso aí. Alice, muito obrigado. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está nos Ficou acompanhando até agora, né, de noite. Espero que a gente aí, né, no chat aí, vocês tenham mandado, a gente isso consiga... aí. Eu vou continuar aqui respondendo tá atenta ao chat. Agradeço muito. E eu sei que tem um ou outro aí que eu já sei que vai estar, que está nos acompanhando hoje. Mas eu quero saber lá. quem mais. E se você tiver em dúvida, entre em contato conosco, pode nos perguntar que a gente vai fazer, porque a gente quer você lá, porque a gente quer que você se capacite. É isso. Obrigada. Tchau, boa pessoal. noite, gente. Obrigado. Até. Boa noite.